Graças a Deus, muito boa noite. Hoje, finalizando o ano, né? O nosso término, o último evangelho do ano, o evangelho online. As nossas atividades na Seara estão em recesso, embora os tratamentos à distância, os acompanhamentos espirituais continuam acontecendo pelas fraternidades, né? Pelas equipes espirituais. A equipe material, os médiuns, estão em recesso, né? E é importante que assim seja, porque é uma fase de reflexão. Como é importante o final do ano, como é importante a gente entender o fechamento de ciclos. 2025 foi um ano duro, foi um ano de trabalho, de cobrança, foi um ano que mexeu muito com o inconsciente, com os pensamentos, com as obsessões. Então é um ano muito positivo, trabalhoso, duro, mas muito positivo. Aquele que aproveitou para se olhar um pouco mais, para cuidar da alma, né? É impossível ter saúde mental sem cuidar da alma. Aquele que se propôs a olhar um pouquinho o que estava dentro de si, com certeza está encerrando o ano com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de prudência. Então vamos fechando os nossos olhos, sintonizando na paz universal do amor do Cristo, entrando em sintonia com as ordens siderais que mantêm o equilíbrio no nosso planeta, agradecendo essa oportunidade bendita, pedindo que essa energia maravilhosa entre em nossos lares, mas sobretudo em nossas consciências.
vamos à reflexão da noite. Refletindo agora à tarde, pensando no nosso encontro, nos trouxe a questão do cuidado da nossa principal casa, que é a casa pensamento, a casa consciência, né? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, se assemelha ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. A rocha, vamos lembrar que o nosso desenvolvimento individual vai formando ao longo dos milênios, a nossa alma ao longo de milênios de experiências em vários setores, em vários ambientes, em várias condições, vai desenvolvendo um conjunto de saberes, de propriedades, de características, que a gente pode hoje dar um nome simplificado de caráter. Alguns de nós, nessa trajetória, foi edificando esse caráter numa rocha ruim, que é o caráter egoísta, é aquele caráter mesquinho, aquele caráter que pauta as suas escolhas pelo benefício que recebe, não titubeia numa oportunidade de passar uma rasteira, de prejudicar o irmão, às vezes, em alguns casos ainda mais graves, sentindo prazer em tal atitude e ver o outro sofrer, em ver que a própria escolha vai causar dor. Então é uma rocha que não é rocha, ela se desmantela. Vejo que muitas pessoas se acreditam tão superiores, tão fortes, tão poderosas, né? Parece que tem um império sobre os seus pés, mas na verdade, né? Esse caráter é construído sobre uma fragilidade humana enorme. Aquilo que Deus dá, aquilo que Deus tira. O poder divino, o poder da vida, a ação das mudanças que a gente sofre, né? Esses poderes temporais que o ser humano vem se perdendo há tanto tempo, que ainda se cobiça tanto, tem sido palco de muitas ilusões e de grandes tragédias. Aí Jesus vem dizer que a gente tem que construir essa rocha verdadeira. A rocha verdadeira é Deus, é voltar-se ao divino. Mas o que é esse Deus? O que é esse divino? Esse Deus não é só uma energia, não é algo tangível para a gente, mas é um sentimento. É um sentimento da beleza, é o sentimento da harmonia, é o sentimento da justiça, é o sentimento daquilo que coordena todos nós. E quando nós vamos entendendo que o nosso caráter precisa ser um caráter amoroso, um caráter justo e bom, nós vamos tomando princípios diferentes e vamos nos conectando à vida de uma maneira prazerosa diferente. Não é mais aquele prazer mundano, pesado, aquele prazer que explode e que de repente apaga, e eu preciso, como uma droga, ficar me alimentando, como se eu vivesse, na verdade, uma disputa de satisfação. Então, essa chamada da prudência, para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, é uma moderação. Ele fala na sequência, e aquele que ouve as minhas palavras, quer dizer, não é para qualquer um. As palavras de Jesus estão para todos. Não tem escolhidos, não tem os prediletos de Deus. Jesus veio mostrar isso, que ele veio no povo judeu, que aparentemente naquele momento estava mais preparado para acolhê-lo e mostrar esse caminho. Mas que ele não veio escolher ninguém, ele veio dar condições para que essa palavra fosse dita. Então, todos nós estamos, de uma forma ou de outra, tendo acesso às informações. Agora, o que ele fala? Aquele que ouve a minha palavra e não as cumpre, é igual ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Fragmentos, se dissolve. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos
e combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Veja que a queda mais difícil que a gente tem é a queda moral. É a queda quando bate no nosso ego. Quando as feridas narcisistas estão tão acesas que a gente não dá conta de existir e a gente tem uma ruptura sobre as nossas autorreferências. A gente tem uma ruptura de sentido da vida e a gente fica perdido. Então, como diz o Evangelho, muitas vezes, quantas pessoas correm atrás de fortuna, de beleza, de poder, de juventude. E o próprio Evangelho diz que às vezes, mesmo tendo todas essas características, não é suficiente para a nossa felicidade. Então, o que é a felicidade? A felicidade é o desenvolvimento das virtudes. Olha que bonito. Felicidade é o desenvolvimento das virtudes. Mas a virtude limpa, não a virtude vaidosa. Olha como eu estou melhor que o fulano, olha como eu sou mais bonito que fulano, olha como eu tenho um espírito mais bonito. Não é essa beleza que nós estamos falando. É a beleza da simplicidade. Então a felicidade precisa do exercício dessas virtudes. Platão esteve conosco, filósofo, trouxe ideias brilhantes, falando sobre uma vida ética e uma sociedade justa. Uma vida ética e uma sociedade justa. Quer dizer, eu tenho que tomar decisões, mas eu tenho que atuar no grupo, que o grupo também me influencia. Então nós precisamos urgentemente nos ajudar. Basta de críticas, basta de violência, basta de mágoas. Nós precisamos agora ter essa moderação equilibrada. Desculpem. Uma conexão equilibrada com o que devemos e não devemos fazer. E aí o cristianismo, depois que Platão vem, ele traz essa busca. Nós tivemos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Foram espíritos escolhidos para vivenciar a virtude. Olha que bonito isso. E eles trouxeram esse legado da virtude junto com a moderação, que é a humildade. Dessas questões, a primeira virtude é a prudência. A prudência, quando a gente estuda dentro da filosofia cristã, é a sabedoria. Mas não é a sabedoria do acúmulo de informação. É a sabedoria da escolha. Como eu escolho? A sabedoria de saber quando eu tenho que me posicionar, quando eu tenho que falar, quando eu tenho que calar. Agir de forma justa. A forma justa de tirar aquela coisinha interna de querer levar vantagem, até na fila de um supermercado, né? Até num acordo comercial, num trato com um amigo, né? Essas pequenas mazelinhas morais, essas pequenos nuances que atrapalham a edificação da nossa rocha, que é a estrutura da palavra de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Então, nós não estamos falando das tragédias humanas, estamos falando das rachaduras dentro da nossa personalidade, dentro do nosso caráter, que enfraquece muitas vezes essa prudência que a gente já começa a despertar, essa sabedoria, que de repente a gente se sabota e quando está vendo, está fazendo contra aquela palavra. A gente às vezes deixa que a nossa estrutura interna se transforme em areia. É por isso que o Emmanuel fala que a decepção é a visita da verdade. Olha, estou decepcionada. Nossa, não esperava. Quando a gente projeta a nossa expectativa no outro, quando a gente projeta a nossa expectativa em alguém, numa situação, e a gente esquece que é a gente que tem que lutar, a chance da visita, que é a verdade, aparecer, é enorme. Então, é uma das questões da infantilidade que nós carregamos ainda dentro desse adoecimento da construção do caráter ao longo dos milênios. Eu espero que o outro seja o degrau para a minha felicidade. E eu não posso mais viver assim. O outro é o exercício que Deus coloca na minha vida para eu exercitar as virtudes, e não o degrau. Então é muito importante que a gente também relacione a prudência com a forma que a gente se relaciona com as pessoas. E dentro desse pensamento, a segunda virtude
É o estado da justiça. Ser justo. Não é só uma honestidade financeira, uma honestidade diante de um trabalho, de não passar a perna em alguém. É uma honestidade de sentimento. Quantos de nós ainda não nos conhecemos? Quantas memórias carregamos dentro de nós que virou um porão dentro da nossa cabeça, tudo amontoado dentro de nós e que não tem uma ordem. Então a gente perde a justiça interna, a gente perde a nossa honestidade interna. E quando vamos ver, cobramos de novo da sociedade. Cobramos que o outro nos traga essa justiça. Quando a justiça tem que ser no silêncio dos nossos pensamentos, na quietude da nossa alma. A terceira virtude é a fortaleza. Olha a ordem: prudência, discernimento na escolha, justiça, não leve vantagem, tenha honestidade do sentimento. Mas a gente tem que entender o seguinte: na trajetória humana haverá confronto. A fortaleza quer dizer coragem. Não é coragem de se colocar no perigo, não é coragem porque eu falo o que eu quero, eu falo tudo que está na minha cabeça, eu enfrento qualquer um. Não é essa coragem não, porque aí às vezes tem muito mais orgulho do que propriamente coragem. Tem muito mais a ver prepotência do que a coragem moral. É a coragem de saber que as adversidades baterão na nossa porta. Não é porque nós somos religiosos, que amamos a Deus, buscamos o sentido de Deus, que nós não teremos enfrentamentos de dias de tempestades. Que nós não teremos dias difíceis. Mesmo que você ame as pessoas, vai ter naquele dia que aquele amor vai ser testado. Muitas vezes você tem um trabalho que você ama, mas você muitas vezes vai ser testado dentro daquele trabalho, da forma que você vai executar, as atualizações que nós precisaremos fazer. Então, levar em consideração isso, que amar a Deus não tira de nós a tarefa de suportar as provas, de avançar o caminho. Veja que os grandes irmãos que passaram pela terra e marcaram pelo esforço, pelo amor à humanidade, marcaram porque realmente lutaram pelo bem comum. Eles não ficavam esperando um conforto em preces e preces e preces, esperando o conforto chegar em casa. Eles iam para a luta, né? Então, uma das virtudes que aparece no capítulo 17, sede perfeitos, do nosso evangelho, é ser laborioso. Quer dizer, trabalhar. Trabalhar não é só sair 6 horas da manhã e voltar às 20 da noite. Trabalhar internamente, ser laborioso, sóbrio, ébrio. Isso é um estado de autoequilíbrio que fala sobre a nossa última virtude, que é a temperança, moderação, autocontrole. Devo ou não devo? Posso ou não posso? A gente já estudou que poder, nós podemos. Muitas coisas a gente pode se jogar no impulso, nas paixões, como falamos na semana passada, mas devo fazer? A moderação é esse confronto interno, essa conversa interna sobre a experiência que eu já trago, a minha conexão interna que chama intuição, aquela experiência, aquele intuir de experiências que a gente já carrega, se a gente deve se manter naquela situação, a gente tem aquela sensação de que essa lição a gente já conhece, e vamos fazer de novo daquele jeito, ou vamos fazer de um jeito novo, aprimorado? Por isso a moderação. A gente pode ter uma vida interessante, a gente não precisa ter uma vida morna, a gente pode ter uma vida interessante, uma vida atrativa, mas uma vida que a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas. O livre-arbítrio é uma ferramenta que está sendo mais cobrada ultimamente da gente. Esse ano, 2026, quando retomarmos os estudos de desobsessão, nós vamos entrar com o livro Libertação. Um livro maravilhoso, uma história que toca a alma pela mediunidade do Chico Xavier, né, com o espírito de André Luiz. Vai falar do Papa Gregório IX. É o mesmo Papa que lutou para a canonização de São Francisco de Assis. Mas, ao mesmo tempo, tirano na Inquisição, duro. E ele chega na espiritualidade com muita revolta no coração.
O tapete vermelho que ele esperava pelo poder religioso que ele tinha, não aconteceu. As ilusões se desfizeram naquele momento. Mas o quanto acontece com a gente? Quando a verdade bate na nossa porta, essas virtudes, elas não foram tão bem trabalhadas, elas foram trabalhadas de uma maneira meio precária ou simplesmente negligenciadas. Mas o mundo nos deu a glória. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente se revolta. Ao invés da gente aceitar com humildade que a gente errou, que a gente construiu a nossa casa sobre areia, que a gente foi se iludindo, se convencendo que aquilo era bom, para apaziguar os infernos da cobrança da consciência, mas quando a gente chega no mundo espiritual não tem jeito, é o padrão vibracional que conta, e o padrão vibracional para contar tem que ser pela vibração do amor e do bem comum. Então, gente, que a verdade nossa apareça, né? Que a gente consiga se olhar com mais pureza, com mais simplicidade. Nós não precisamos ser perfeitos, né? Dentro do Evangelho, falando sobre as características de perfeição, as características de perfeição relativa ao nosso grau evolutivo, né? Aquele que busca um perfeccionismo, ele fica apaixonado numa virtude que ele ainda não tem, mas ele passa a ter a ilusão que ele já é bom, que ele já é superior, que ele já é digno, e passa a tratar os outros como inferiores, ignorantes, né? Tolos. Então, que essas virtudes, já anunciadas há tanto tempo e firmadas por Jesus, possam despertar no nosso coração a felicidade de servir, a felicidade de ser justo, a felicidade da moderação, a felicidade da justiça, a felicidade da prudência. Que Jesus, mestre dos mestres, nos ajude a despedir desse ano com gratidão, mesmo com as arranhaduras, os machucadinhos, mas com gratidão. Esse ano que foi doído, foi um ano de cobranças, um ano de pingos nos is, mas que nos prepare o próximo ano com a lógica do esforço, a lógica da verdade, a lógica da caridade. Que não vai ser um ano de acomodação, vai ser um ano de trabalho, mas que a gente lembre que não podemos ficar na ilusão da felicidade fútil. A felicidade depende do reino de Deus que precisamos construir no nosso coração. Jesus nos acompanhe. Desejo a todos uma grande, excepcional mudança de ano, de dentro para fora. Que Jesus, Mestre amado, esteja nos nossos lares, nas nossas famílias, mas também naqueles que a gente ainda equivocadamente chama de inimigo. Que chegue nesses corações endurecidos, ou que o nosso coração ainda está endurecido e que precisa amolecer e libertar. Como o livro do estudo desse ano, que a gente solte a ignorância e acenda para a grande jornada da vida, que é a iluminação interior. Muito obrigada a todos. Até o próximo ano. Até daqui a pouquinho. Muito obrigada. Fiquem com Deus.